put your trust in us and we'll be champions. Boa tarde, 5 de abril de 2019. Continuando o tema alquimia, que é a anterior, a química, né, a precursora da química. Tem algum material ali em espanhol, mas não tem problema, a gente vai traduzindo se for o caso. A alquimia, ela foi, antes de existir a química, os químicos, nós tínhamos os alquímicos, né, os alquimistas. E eles trouxeram, já foi falado no programa passado, né, eles trouxeram muitos avanços químicos, foram eles que descobriram, né. E muitas técnicas ainda são usadas hoje em dia. Exatamente. Alguns aparelhos é utilizado hoje em dia, como os destiladores, que foram eles que criaram, eles que conceberam, né? Só que qual é a principal diferença dos alquimistas de hoje dos alquimistas de outrora para os químicos de hoje? Eles usavam muito o espiritismo e o misticismo em suas explicações. Hoje não, hoje a química ela é mais a parte científica. Não, ela é anterior ao espiritismo, era o ocultismo, né? Isso, ocultismo. E astrologia e misticismo. Isso. Mercúrio, enxofre eram ligados aos planetas. Daí tem o albedo, rubedo, nigredo. Que também albedo, rubedo e nigredo, que eles se referem a etapas, sublimação, transformação. Exatamente. E purificação. É. A substância inicial era o nigredo, na verdade, né? Que era a massa inicial. Eles achavam que misturando todas as substâncias, tu tinha a substância escura, que era o nigredo, que na verdade é uma descrição de uma purificação, né? Que eles faziam, né? Eles misturavam tudo e achavam que era necessário para produzir a pedra filosofal e outros. E era algum granito? O quê? O tipo granito? Era substâncias pretas, geralmente chumbo, essas coisas que eles usavam. Chumbo eu sei que era um dos que estavam entre eles. Isso. Eu não sei quais eram os outros. Mercúrio. Mas chumbo tinha, mercúrio tinha. O chumbo ele é preto, né? Muitos deles provavelmente morriam sem saber com o tempo, né? Porque o chumbo é tóxico, né? Mas então é isso. Ali está em espanhol, lá, alquimia. Lembrando que do SlideShare, você pode entrar no SlideShare, tem no SlideShare. Mirta Maripil, terceiro médio. Maria Luísa Bombal, professor Oscar Poblete. Salete Rosa, Silvana Alano Vieira, boa tarde. Glorinha Formentim. Um abraço no Maria também, Glorinha. Jefferson Fernandes e Éder Canavan. Bombal, Luísa Bombal. Então, é uma antiga técnica científica e filosófica, então ligada à astrologia, aos planetas e ao ocultismo, praticada na Idade Média, cujos principais objetivos era descobrir uma substância que transmutava os metais em ouro, a transformação dos metais em ouro. 400 a 1000, o que é descer ali? Depois de Cristo. Mas deveria estar maiúsculo. Também se buscava a prolongação da vida eterna, a pedra filosofal. Então, o Elixir da Vida Eterna, Nicolas Flamel, Conde Saint-Germain, o Conde Cagliostro e alguns deles chegaram próximo aos 100 anos e, segundo alguns, eram vistos, mesmo depois da morte, eram vistos. Eles dominavam essa questão da visualização mesmo após a morte. Flamel foi o mais famoso. Aliás, mais famoso depois de Hermes e Paracelso. Lembrando só uma observaçãozinha, hoje a gente tem uma área da parte da bioquímica, que também entra na parte da farmacêutica, e que, porventura, que por consequente também é uma extensão da química, é uma área química, não deixa de ser, que é a toxicologia, né? E o Paracelso é considerado como o primeiro toxicólogo que existiu, né? Claro que na época eles não usavam esse termo, mas ele fazia essa análise de venenos, essas coisas. Foi um dos precursores disso. Né? Plantas medicinais, venenos. Que hoje em dia é muito importante na área criminal também, que é muito avaliado casos de homicídios. Medicina legista. Eles usam para identificar veneno, a parte forense. Eles usam para identificar veneno, identificar causas de morte, essas coisas. Então é bem interessante a parte da toxicologia como um todo, né? E é uma área que te interessa, né? Sim, é uma área... Tu é um dos fãs do CSI, aquele? Sim, é uma das minhas áreas favoritas.
Primeiro, não apenas por isso, mas também porque eu acho que boa parte das doenças que a gente tem hoje, a gente vai encontrar a cura em venenos de animais, né? E a toxicologia tem uma vertente dela chamada toxinologia, que ela lida especificamente com toxinas, plantas, animais, essas coisas. E é bem interessante. Muitas doenças, por exemplo, está sendo feita pesquisa com veneno de vespa, com veneno de sapo. O veneno de abelha é usado em reumatismo. Sim. O veneno da jararaca é usado num medicamento No para captopril, coração. no É, o enalapril. captopril, né? E tu fala também dos soros, né? Antiofídico, Sim. antiescorpiônico. Que eles são feitos do próprio veneno, do próprio veneno do bicho. dos animais. É. O que é bem interessante, na verdade, né? Eles usam um cavalo, né? Que o cavalo é mais Esse aí é o resistente. princípio da homeopatia, semelhante curando semelhante. Uhum, sim. E é basicamente assim que se cura. Claro que Similos algumas curando ainda não têm similos. curas. Tem algumas espécies de cobras que elas vivem em locais muito restritos e que mesmo que tenha cura, fica difícil para a pessoa ter acesso caso ela seja picada. Muitas delas têm efeito muito rápido no organismo, né? A taipan, por exemplo. E na produção agrícola também é usado algum princípio também, Sim, no sim. controle biológico. Aham. O problema é que Controle de pragas. é uma faca de dois gumes, né? Os pesticidas, os agrotóxicos... Não, controle de pragas biológico. Ah, sim, sim. Mas Ou é usado vírus, ou é usado fungos, e em alguns casos é usado... Sim. Como substância alternativa, né? Tem uma substância, a não ser que a substância produzida pelo tabaco e pelo eucalipto, que em volta realmente não cresce nada. Então está sendo usado para combater também Sim. ervas daninhas. Sim. Uma outra coisa que é interessante é que a toxicologia também estuda é agrotóxico. Entra na parte da toxicologia. Então, eles são, embora muitas vezes tenha uma discussão que diz que eles não são tão perigosos, é um fato que eles são perigosos. Eu estou falando aqui, estando na área da engenharia química, o Flávio está aí como médico. Já que vi pode casos bem graves, até morte, ou se não morte, insuficiência renal, casos bem graves. Sim, Lesões de pele. pela exposição, né? E paralisia muscular, né? Pode matar a própria Justamente. Fora que a espécie mais importante de ser vivo que nós temos hoje é considerada a abelha. Os agrotóxicos, eles estão minando exterminando com as a abelhas. população das abelhas, né? Então tem que ter muito cuidado, porque se as abelhas forem extintas hoje, em 2 anos a humanidade começa a entrar em colapso. E um dos principais medicamentos é o mel. E Sim. o própolis, a geleia real. Justamente, que não tem, o ser humano não consegue reproduzir, um detalhe. Então se as abelhas forem extintas, diga adeus ao mel, porque o ser humano não consegue Eles reproduzir. estão substituindo até o sangue e não conseguem substituir o mel. Né? Sim. Inclusive eu já até levei essa questão para um professor meu e eu perguntei para ele por que o ser humano com essa tecnologia que tem ainda não consegue reproduzir o mel. Ele falou que é uma substância tão complexa que mesmo com a tecnologia avançada como a gente tem, ainda não é possível sintetizar, produzir ele. É A uma do coisa pólen única. ali, Não, o mel mesmo, que tem a que substância mel. começa pelo pólen, né? Sim, mas o ser humano ainda não consegue reproduzir a substância mel, não consegue produzir. A tecnologia não é suficiente. É avançado, mas não é suficiente para isso. E a natureza cura tudo, né? Abraço para o tio Pércio, que é engenheiro da parte de engenharia inorgânica. José Luiz Laurindo. Éder Canaval, já ouvi falar. Então, alquimia... Hã? Parte inorgânica eu gosto também. Eu gosto mais da orgânica, mas eu adoro a parte inorgânica também. A parte de venenos inorgânicos eu acho interessante. Eu gostava da biofísica e da bioquímica. A bioquímica também é uma das minhas favoritas. A parte de veneno vem mais dessa parte, né? Bioquímica, né? Essa parte. Química orgânica, posteriormente bioquímica, né? É. Porque, querendo ou não, a biologia ela é um tipo de química orgânica. Se a gente vai analisar nos seus mínimos detalhes. Então, alquimia, antiga técnica... Não, isso aí já foi falado. Época onde houve uma mestra experimentação, superstição e magia. Por isso que ela foi perseguida, né? A base da alquimia é parte da doutrina que postula que todas as coisas tendem a alcançar perfeição, perfectibilidade. E a magia, o que a gente chama? O que é magia? Tem gente que acha que é bruxaria. Não necessariamente, porque a tecnologia também é magia. O que é um computador, um fax, um telefone, são coisas que antigamente eram magia. Se pegar 200 anos atrás era coisa do diabo. E hoje são coisas comuns. Né? A prática também científico-filosófica, abarcando 2.500 anos. Combinou elementos da química, da metalurgia, física, medicina, astrologia, semiótica, misticismo, espiritualismo e arte.
Semiótica é estudo dos símbolos, né? Simbologia. A alquimia fundada no Antigo Egito foi uma das principais ciências modernas. Então tem a alquimia egípcia, a alquimia hebraica, a alquimia mesopotâmia, tem chinesa e a medieval nos anos 1100 para adiante. Muitas das substâncias, ferramentas, processos da antiga alquimia têm servido como pilares fundamentais nas modestas indústrias químicas e metalúrgicas. É o que a gente comentou semana passada. Destilação, decantação, purificação. Ali mostra um aparelho lá, um forno. A origem da química provém da primeira industrialização da humanidade primitiva, quando as primeiras populações desejavam preocupar-se em sobreviver e começaram a reunir-se em comunidades, surgindo o que se chamou a primeira civilização urbana. Começaram a ir da terra, isso é a Revolução Industrial, né, para as cidades. Outra forma adotada da alquimia era a busca da pedra filosofal, o elixir da vida eterna, capaz de obter a vida eterna. Aí é uma grande, na minha opinião, um grande erro de concepção, porque a alma é eterna, o corpo não. E tem muita gente querendo buscar eternizar o corpo, ir a 140 anos, 150 anos, o transhumanismo, que a gente já comentou na outra ocasião. Então, o corpo, pela tendência, ele tem tendência à desintegração, tendência à entropia, ao caos, e não à ordem. A ordem é no plano espiritual e a desordem é no plano físico. Então, a tendência é a desordem. Se tu não tomar banho, não cortar cabelo, não se cuidar, tu vira um caos. A mesma coisa a casa da gente. Fora que é muito abordado em questões de ficção que a imortalidade é o pior benefício, entre aspas, que a gente poderia ter. Mas eles falam no tédio, né? Quando falam dos Dráculas, aqueles seres. Isso. Porque geralmente a imortalidade implica em o teu corpo nunca morrer. Mas o que acontece? Todos à tua volta vão e tu vai continuar. E tu vai ficar sozinho. Tu vai continuar conhecendo pessoas, perdendo pessoas. A vida toda tu fica num ciclo de solidão. Então acredito que tá mais pra maldição, né? Se hoje tivesse a oportunidade, você pode escolher ser imortal por meio de, sei lá, mecanização do teu organismo. Eu particularmente não escolheria isso, justamente por isso, porque eu acho que a gente tem que seguir nosso ciclo. Entretanto, eu acho que o transhumanismo e a utilização de ciborgues seria interessante para caso de amputação ou caso de doenças, determinadas doenças, né? De forma que ele não A regeneração um braço e uma perna está bem avançado. Exato. Terapia gênica, terapia genética. De forma que ele não deixe o corpo imortal, mas que ele possibilite que tu tenha um pé quebrado, uma perna quebrada, que tu recupere, sei lá, um olho, né? Porque na outra ocasião a gente discutiu o absurdo de recriar o mamute, que é o elefante antigo, e tem uns idiotas que querem recriar o homem de Neandertal. Então, vai voltar 60 mil anos atrás. Qual é o sentido de voltar para trás? Para poder criar um animal desses antigos, a gente tem que ter... Eles pegaram um congelado lá e analisaram o DNA. Isso. E estão tentando implantar numa elefante. Qual o problema disso? A gente não sabe qual vai ser o impacto da volta de um animal já extinto. E a elefanta é capaz de gerar? O elefante fêmea, no caso? Sim, por compatibilidade de DNA. Se eles têm ali uma compatibilidade, porque eles têm uma herança genética, na verdade, né? O elefante, na verdade, é uma herança genética dos mamutes. Mas como é que o DNA pode durar 200 milhões de anos? Existe um conceito em biologia que ele é muito debatido ainda, não se tem conclusão sobre ele. A memória celular? Debate, que é isso, memória genética, memória genética celular também. Isso, que há um debate constante em torno disso. Alguns acreditam que é possível, outros acreditam que não, né? Então é algo... No caso da alquimia tem a ver com Golem, Frankenstein. Sim, basicamente. São coisas que tem a ver. O problema é o seguinte, se eu vou trazer um animal como o mamute, a gente já começa pelo seguinte problema, eles eram muito maiores que os nossos elefantes, né? Então eles eram maiores. O elefante consome 200 kg de mato. Isso. E água, não sei quantos litros também já. Muito maiores, não existe isso, tá, gente? Eles chegam a fazer 5 mil quilômetros para ir atrás de comida. Então seria melhor trazer o tigre dente de sabre, por exemplo. Sim. Ou seres que não vão interferir tanto assim, no meio porque ambiente. nós já temos elefante.
como é que seria trazer um mamute? Outra, o mamute só sobreviveria na Sibéria. Na Sibéria. É, porque se o mamute vai para a África, provavelmente, ele vai acabar morrendo pela grande quantidade de pelo que ele tinha. Vai morrer de calor, né? É. Que causa insolação, que eles chamam, né? Vocês podem perceber que quando o animal é muito grande, ele geralmente não tem tanto pelo assim, esses animais lá da África. Porque se eles tivessem pelo, o elefante se tivesse pelo no corpo todo como o mamute, coitado do animal. É. Ainda mais nas temperaturas cada dia aumentando mais, né? E só corrigindo, gente, não existe muito maiores, tá? Foi uma gafe que eu cometi. É maiores só. Mas, como eu estava falando, eu já vi casos também de gente que está tentando trazer os dinossauros de volta. Outro absurdo. Pior ainda. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque vamos imaginar que hoje eu traga um tiranossauro para a vida, hoje em dia. Vamos e vemos, os nossos animais, a nossa fauna, não tem como lidar com um animal desse porte. Provavelmente nós geraríamos uma extinção em massa, um grande desequilíbrio ecológico se a gente trouxesse um tiranossauro de volta. A menos que acredite que ele fique numa ilha isolada, tipo Jurassic Park da vida, né? Mas é claro, a gente sabe que é ficção. Talvez, pode ser que seja assim, que eles pensem fazer, mas tem que ser algo bem isolado, algo que não tem outras espécies, né? Não tem um objetivo lógico. Talvez o objetivo seja ver entender as limitações da nossa biologia genética. Só que isso é muito arriscado, dessa forma. Trazer um tiranossauro é complicadíssimo. Outros animais que eu estava pensando em trazer, Velociraptor, é um tipo de dinossauro também. Outro que geraria desequilíbrio, porque eles eram rápidos, eles eram grandes predadores, independentemente do tamanho. Então, os animais que a gente tem hoje em dia, eles não iam ter O chance. jacaré já é pré-histórico, o elefante, o tubarão. As não, aves são elefante não. pré-históricas também. As baleias. As aves também, né? As aves também. Um que eu ainda não vi, mas aqui como exemplo. Talvez o Dodô poderia trazer de volta. O Dodô é um pássaro que poderia. Tem animal que ele na verdade é fóssil vivo, né? O selacanta, por exemplo. O selacanta é um fóssil vivo. Agora imagine só trazer de volta à vida o megalodonte, que é aquele tubarão gigantesco. Diga adeus ao que a gente tem de fauna aquática, né? Bah. São animais que a própria evolução já se encarregou de eliminá-los para que viessem outras espécies no seu lugar. Então isso está de acordo com a natureza. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta introduzir isso, né? O parque de dinossauro é coisa da ficção. Trazer hoje em dia, isso seria inviável. A não ser que tu produza ele em planetas que tenham água. Tipo Titã, alguma coisa. Sim, ou a em Lua algum de lugar que não é Saturno. habitado, né? Então, fora da Terra. Algum lugar que eles não vão gerar um desequilíbrio. Um desequilíbrio ecológico. Qualquer um desses animais hoje em dia ele geraria um grande desequilíbrio ecológico. A menos, é claro, que, como eu diga, cria-se lá uma ilha artificial lá no meio do mar só para isso, só para esse tipo de animal. Mas um que está fora de cogitação é os animais aquáticos pré-históricos. Porque o mar ele não tem limites, né? Então imagina trazer um megalodonte e acaba com tudo, né? Então, Mas continuando. Sim, mas é uma discussão interessante, né? Mas eu acho desnecessário querer trazer animais de antigamente. Seria queria fantástico, trazer de também fato, eu não vou o mentir pra Neandertal vocês. de volta. Eu não vou mentir pra vocês. Seria fantástico poder ver um dinossauro de perto. Seria algo incrível, algo único. Mas a gente tem que entender que a própria natureza ela já se encarregou De acabar com de dar o eles. seu jeito por algum motivo, né? Então se a gente vai interferir nisso, por mais triste que seja não ter oportunidade de ver um dinossauro de perto, eles poderiam afetar o nosso ecossistema. Então tem que ter muito cuidado com isso. É aquela mesma coisa, pararam de fazer experimentos com Agora essas chimpanzés. espécies em extinção, tigre siberiano, aí tudo bem. Sim, esse é um que dá. Porque ao invés Projeto de trazer, Arca de Noé, Christian. porque ao invés de trazer um mamute, não traga essas espécies, né? Traz essas espécies. Porque se a biologia molecular, a genética é capaz de trazer um animal pré-histórico, ela consegue preservar esses animais que estão em extinção, Sim. em sua maioria pela ação do homem, né? Então é bem interessante isso. A primeira industrialização da humanidade primitiva, as primeiras populações deixaram de preocupar em sobreviver e começaram a reunir-se em comunidades. Isso aí já foi falando, né? Então, a busca do elixir da vida eterna. Ele se acredita que sejam mistura de ervas, substâncias antioxidantes, contendo vitamina A, C, E, selênio, zinco, manganês, que ajudariam a aumentar tu chegar a 100 anos, 120 anos,
ou até 150 anos. Marcel Alves Rocha, Elias Bruno de Roque, Kleber Soares Pereira, Denise Natalino Gonçalves Fernandes, José Luiz Laurindo. O tema espiritual dos alquimistas deviam transmutar sua própria alma. Então, além da transformação dos metais em ouro, o principal seria a própria transformação do interior da pessoa, a sua autotransformação. Então, a sua mudança interna. 3 coisas são necessárias: o autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, que o Sócrates falava, o conhecimento geral, acadêmico, filosófico e científico, e a prática do amor e a caridade. Se tu seguir essas 3 linhas, tu vai evoluir. Se tu não seguir, tu vai estacionar, vai parar no tempo. Então eles buscavam isso aí, através do conhecimento, mas mais importante que o conhecimento é o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Que a maioria acha que é... Na verdade, eu estou Flávio, eu não sou Flávio, eu estou Flávio. Amanhã eu posso ser Antônio, Joaquim, Maria. Nós não temos, o espírito não tem sexo, ele pode vir homem, pode vir mulher, é questão do gênero. E pode vir negro, pode vir branco, pode vir amarelo. E isso acaba com todo o nacionalismo, o racismo, machismo, feminismo, todos esses ismos que só atravancam o progresso. E todos nós somos do planeta Terra, somos planetários e universalistas. Então, a autopurificação, através da oração, do jejum, da contemplação, os metais eram considerados diferentes intentos da perfeição. A alquimia não ia contra a natureza. O que se fazia era acelerar os processos, catalisação, né, se chama, aceleração dos processos. E mudando, suprimindo etapas intermediárias e transformando os metais em ouro através da pedra filosofal. Então, transformando a natureza e transformando a sua própria natureza. 3 foram os objetivos da pedra filosofal. Transformação de metais em ouro, tratamento de criar substâncias capazes de curar as enfermidades e o elixir da vida. E aqui vão aproveitar para fazer um adendo: a metaloterapia, cura através dos metais, que não tem, slides não tem muito, tem mais a material por escrito mesmo, mas teve uma época que eles usavam para magnetizar e para tratamento de doenças, usavam ferro, usavam bronze, usavam ouro. Tem, se vocês buscar, tem, mas em slide não tem. É tratamento através dos metais, metaloterapia. Aproximando os metais de determinadas regiões do corpo, se conseguir aliviar ou ativar ou sedar determinados processos fisiológicos. Tudo em busca da pedra filosofal. Lembrando que o ouro, há um tempo atrás, era usado embaixo da pele para rejuvenescimento, mas não ouvi falar mais nada, né? Tem gente que diz que o ouro é bom para... Tem gente que toma o azeite com ouro, o champanhe com ouro, com pedras de ouro. Mas em excesso tudo é ruim, né? Tem que ter sempre um bom senso. Até a água em excesso. Então a única substância capaz de conseguir a transmutação, a verdadeira pedra filosofal, é a roxa. Tem uma história que seria uma pedra vinda do espaço, tem toda uma história aí. Tem a ver também com a busca do Graal. Isso aí coincidiu com aquelas lendas medievais do cálice sagrado. O pó roxo da pedra possui 3 virtudes: transformar em ouro os metais, constitui um enérgico depurativo do sangue quando se ingere qualquer enfermidade. Mas que substância é essa aí, afinal? Também atua sobre as plantas, faz crescer, maturar, dar frutos em algumas horas. Os alquimistas teriam 7 princípios fundamentais: fogo, ar, terra, água e elementos essenciais: mercúrio, sal e enxofre. Terra, fogo, ar, terra e água. Ali nós mostramos Paracelsus. E o outro, acho que é o Samuel Hahnemann. Geber. Paracelsus. Teophrastus Bombastus von Hohenheim. É bem complicado o nome dele. E Paracelso vem além do Celso. O Celso era um cara muito inteligente lá da época da Roma Antiga, então ele dizia: eu sou melhor que Celso, além do Celso, Paracelso. Dizia que os elementos dos corpos compostos eram sal, enxofre e mercúrio. Representavam terra, ar e água. Então cada elemento representante também terra, ar e água. E o fogo se considerava como material. Criam na existência do elemento a descobrir chamado alcaesto. E for encontrado, podia ser como uma pedra filosofal. Não conheço esse. Medicina universal, dissolvente irresistível. Na verdade, o melhor dissolvente é a água, né?
Em 1530, descobriu o tratamento para sífilis, tendo que ingerir mercúrio. Isso aí depois foi abandonado com o surgimento da penicilina, lá nos anos 1920. O Geber, precursor da química moderna, não só sintetizou o ácido sulfúrico, esse aí que descobriu o ácido sulfúrico, também o clorídrico e o nítrico. O SO2, o HCl e o NO3. Descobriu o ácido cítrico também, que é a vitamina C, o tartárico e o acético, o acetato, que é o vinagre. O primeiro a sintetizar o processo com cristalização e destilação. Inventor da água régia, mescla do ácido clorídrico e nítrico, que pode correr o ouro. O primeiro em dividir as substâncias em espíritos, metais e pedra. Dividiu em espíritos, metais e pedra. Então, Uma informaçãozinha aí. Hoje em dia a gente sabe que os corpos orgânicos, no caso os corpos de animais, de plantas, o nosso próprio, são formados por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, em sua maioria, né? Então, antigamente acreditava-se que haviam outros, né? Mas hoje em dia a gente sabe que são esses. Então, os principais são isso aí. Isso. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Né? Exato. Fora algumas coisas. E a gente tem alguns outros ainda que não deveriam ter, que são geralmente provenientes de outras fontes. A gente tem arsênico no nosso organismo, quantidades Astatine, pequenas, astato, né? A gente tem astato, a gente molibdênio, boro, tem molibdênio, boro, bromo, a gente tem, bromo também. mas não é natural, tá? Não é natural no nosso organismo. E a gente tem outras que são São adquiridos pela alimentação. e a gente tem o ferro também no nosso organismo. A gente E tem essencial para manter a hemoglobina lá, ferro, o oxigênio. sódio, ferro, sódio e potássio a gente Isso. tem, que eles são necessários, né? Inclusive um dos problemas do arsênio é esse. Ele ocupa os lugares do fósforo. Onde tem fósforo, ele vai lá, ele se liga. Então ele quebra. Lembrando que o fósforo é o principal na memória. Sim, Adenosina trifosfato e monofosfato. E quem tem problema com arsênio geralmente fica verde, meio esverdeado, e às vezes fica tipo com umas manchas pretas, uns buracos, algo assim. Uma coisa bem esquisita, fica parecendo uma fruta do conde, pessoa. Vocês procurem aí depois arseniose, que é o nome da doença que é causada pelo arsênio. Manganesa, a gente já comentou outra vez também. Sim, que a gente tem. Que A loucura mangânica. Sim. Outro que a gente tem no nosso organismo é iodo. Iodo para tireoide, para funcionamento da tireoide. Que inclusive é o principal problema das substâncias da mesma família do iodo, é esse, que causa tireoide. Cloro, bromo, essas coisas, porque eles vão lá, eles retiram iodo do nosso organismo, eles competem com iodo. Então onde é que tem iodo, eles vão lá e eles se ligam. Se ligando lá, eles formam, eles resultam na tireoide, né? Então, sempre tem que ter muito cuidado com essas substâncias, né? O cloro, todo mundo sabe que é tóxico, né? O cloro, claro que tem uma quantidade na água, mas tem que ter muito cuidado com ele, né? O ácido clorídrico, a gente tem cloro no próprio organismo, né? O ácido clorídrico O flúor em excesso causa fluorose também. Sim, que a gente tem uma quantidade. Manchas. E o flúor, lembrando que o flúor é o elemento mais reativo, né? Então... E é um elemento calmante, né? Tem muitos remédios que tem flúor. Flúor e cloro também. O nosso cérebro, os nervos funcionam através de sódio e potássio. E cálcio e magnésio também. Tem sempre sódio, potássio, cálcio e magnésio. Junto com as vitaminas. Vitamina B9, B12, B1, vitamina C. Então, além do Celso e o Geber ali, todos aqueles descobrimentos lá. O Paracelso era bem aprofundado na astronomia, astrologia. Aportes. Descobrimento de substâncias novas. Então, como eles iam misturando, acabavam descobrindo substâncias novas. Desenhos de aparatos de laboratório, retortas e outros tubos. Depois deram origem às pipetas, aos equipamentos modernos. Anotações de reações químicas. Da alquimia, se restauraram os métodos de laboratório e os aparatos envolvidos em laboratório. A bibliografia, portal Planeta, sedna.com.br. Sedna, se não me engano, é o 13º planeta, o 12º. Esse aí já é outro estudo. Não tem como voltar naquilo lá.
História de Química, monografias.com trabalhos, wikipedia.org alquimia, youtube.com, tá, pode passar. Ele é curtinho, mas foi pesquisado em vários lugares. Essa é outra escola, vários estudantes, História Estadual Mato Grosso do Sul, já do Brasil, Unidade Universitária Dourados, Mato Grosso do Sul, uma cidade bem desenvolvida. Alquimia, o que é? Quais os objetivos? Alquimia e filosofia, alquimia e simbologia. Então, alquimia vem do alquimia, a química. E semana passada também tem a ver com... Por que tem a ver com o Egito? Que o nome antigo do Egito era Quem, terra do Quem. Então, vindo do Egito. O início da alquimia ocorreu entre os séculos 3 e 1 a.C., na cidade de Alexandria, que é bem no porto lá do Nilo. Alexandria, Egito, século 1 a.C. até o século 7. O Islã, século 8º a 14. Escola Tradutores de Toledo, Espanha, século 13. Europa, século 12 a 16. E desaparecimento, século 16 a 18, quando surgiu a química, né? Sim. Os primeiros químicos. Lembrando que quem é considerado o pai da química é o Lavoisier, Antônio Lavoisier. A descoberta dos elementos. Isso. Mas antes dele teve o Novo Organum do Francis Sim, Bacon. Francis La Bacon Lavoisier ele é considerado o pai da química e ele foi guilhotinado durante Isso. a Revolução Francesa, quando 1789. quando Robespierre conseguiu assumir o poder lá na Revolução Francesa. Todos que um dia já tiveram alguma relação com o governo da época, como com o rei, Com os eles reis. guilhotinaram. Mesmo Lavoisier, àquela altura ele já não tinha mais relação nenhuma, ele já tinha se desvinculado. E quando ele fez parte, ele não... Mas fez ele era parte, jacobino? ele era o contrário do... Gerundino. Na verdade, eu acho que ele não se encaixava em nenhum deles, porque antes do... Marat era jacobino. Porque antes do Robespierre assumir aquilo lá estourar, o Lavoisier ele já tinha se afastado do governo da época. Que era me esqueci o nome do rei agora. Acho que não sei se é Felipe Luís ou se é o Luís. XIV. É o Luís XIV. E na época, lembrando que ele não é conhecido por qualquer tipo de ativismo político, também não tanto, pelo menos. Ele é mais conhecido pelas suas pesquisas na área da química, né? Inclusive no jogo Assassin's Creed aparece o Antônio Lavoisier. Ele aparece numa expansão do jogo chamada Revolução Química, que teve lá na época, né? Que foi feita lá durante esse período. Ele foi guilhotinado porque ele já teve relação com o governo na época. Só que para que ele tinha essa relação? Porque ele ganhava verba para financiar as pesquisas dele. Então era só por isso que ele tinha se juntado na época, né? Mas ele não... Sinceramente, ele não merecia o que aconteceu com ele. Foi uma manobra bastante cruel do pessoal que assumiu lá, do Robespierre. Tanto ele como muitas outras pessoas foram por puro extremismo E ganância dele, né? do poder, né? Pela ganância dele, simplesmente falou, discordou de mim, vai tudo pra guilhotina. No final ele Também ele foi que acabou sendo guilhotinado, guilhotinado, né? Mas infelizmente o Lavoisier ele deixou esse mundo de uma maneira que não deveria ter deixado. Simplesmente ele não era uma pessoa ruim nem nada, ele fazia suas pesquisas, era sempre focado nas pesquisas, e ele foi de suma importância para a ciência mundial, né? Tanto é que ele é considerado o pai da química, né? Então... A famosa frase, tudo se transforma, nada se destrói. Sim. Ele Ele só errou dizer que nada se cria, tudo se cria e tudo se transforma. É que, na verdade, a criação... tu sempre tira de alguma coisa anterior, né? Sim, tu nunca tira do nada, aí tudo bem. Por isso que ele dizia que nada se cria, porque ele encarava tu não tira nada do zero. Ele encarava a criação de algo como, na verdade, uma transformação. Então, nesse sentido que tudo ele fala se transforma. que nada Isso aí é Heráclito, né? Tudo se transforma. E lembrando que Organo é Aristóteles. Aí o novo Organo é Francis Bacon, que é um dos criadores da ciência. Junto com Galileu, junto com Lavoisier, entre outros. Isso, 100 anos antes, o Francis Bacon já tinha alguma noção de química, de física. Francis Bacon tem um precursor dele que é o Roger Bacon. Alguns dizem que é o mesmo. Tanto que é o mesmo sobrenome, o mesmo... Então é considerada uma pseudociência, uma falsa ciência, porque não usa as técnicas da ciência moderna e tem como objetivo a transmutação de metais menos nobres em ouro
uma maneira de prolongar a vida, um elixir da vida eterna, e a criação da vida artificial, os homúnculos, que tem a ver com Pinóquio, com Frankenstein, que a gente comentou lá, a criação de seres a partir. Inclusive, todos esses temas, eles são abordados na obra de ficção Fullmetal Alchemist. Para quem tem interesse, tem inclusive no Netflix, legendado lá, é interessante, é um desenho animado. Está em inglês? Ele está em japonês, Japão, com legenda... com legenda em português. Com legenda em português. Tem em português também, se vocês procurarem ele dublado. Ele foi todo dublado. É que a Netflix não teve o direito para pôr ele dublado lá, então ela só pôs ele legendado. Mas vocês podem procurar aí Fullmetal Alchemist Brotherhood, de Irmandade, que vocês vão achar, e ele fala especificamente sobre alquimia. Né? Então os conceitos... Deve ter até o Saint-Germain aí também. Não ele necessariamente, mas tem referências a ele. E não aparece ou assim. o Conde Cagliostro e aquele Sim, outro. tem referências a ele, tem bastante referências. Cornélios Agripa. Tem um personagem chamado Cornelius, que é uma referência a ele. Então tem muitas referências, é bem interessante. Eles partem desse princípio de transmutação, a lei da troca equivalente, o elixir da longa vida, a pedra filosofal e os homúnculos. Né? No caso desse desenho especificamente, os homúnculos, eles são os vilões da história. Né? Eles são os vilões que eles assumem, a partir do momento que eles são transmutados, eles só conseguem assumir uma forma viva com a ingestão de pedaços da pedra filosofal. Eles conseguem adquirir uma forma física. Não é o lápis lazuli egito, é outra pedra, né? Sim, mas é bem interessante isso de que vocês acompanhem, que é bem legal. E a história é uma história bem desenvolvida, né? É uma história bem construída, é bem legal. Então, aborda também quimeras, essas coisas, a criação de... como é que é mexer com a vida humana. Híbridos. Isso, híbridos. Seres híbridos. Uhum. Seres feras e monstros. Né? E lembrando que isso aí tem a ver com a época dos Rosa Cruzes, a época de... A maioria desse pessoal tinha médicos, tinha filósofos, trabalhavam também, ou eram Rosa Cruz ou de alguma dessas entidades. Elias Bruno de Roque, Vanderleia Formentin, Laudeci Baggio Alves, Antônio Alves Elias, Giovanni Costa, José Campos. Então, para os alquimistas, o homem deve buscar sua evolução passo a passo para a melhor, assim como a natureza. Assim como a natureza vai se transformando e melhorando, o homem deveria buscar sua mudança para melhor também. Ali tem os símbolos: terra, água, ar, fogo. Interessante, água e fogo se juntar é a cruz de Davi, né? Ouro, sol, prata, lua, cobre, Vênus, ferro, Marte, Mercúrio e chumbo, Saturno. Então são 7 elementos, que eram 7 elementos conhecidos da época, mais o sol e mais a lua. Estanho, Júpiter. Estanho, Júpiter. O estanho é outra substância que a gente não tem, né? Tem na natureza, mas não... Bom, todos eles, mercúrio, chumbo. Só o ferro que a gente tem, o cobre a gente tem, responsável para fazer o anti-envelhecimento, a antioxidação. Cobre, zinco e manganês. O sal tem como genérico... O que tem ali? Genérico para sais. As sais em geral. O sal, o quadrado, sal como o nosso cloreto de sódio. O enxofre seria o triângulo e um foguinho embaixo ali. Sublimação do mercúrio. Sublimar de mercúrio. O que é realgar? Vitríolo, vitrificação. A gente falou semana passada alguma coisa. Sal amoníaco, água, fortes, ácido nítrico. Sublimação e retoria. Retoria também não sei o que é. Sublimação do mercúrio. Então Aristóteles já falava nos 4 elementos, lá na Antiga Grécia, 384, 322 antes da Era Comum, antes de Cristo. E Hermes Trismegisto, na famosa Tábua de Esmeralda, você acha a Tábua de Esmeralda, quando ele fala nas 7 leis de Hermes, é fantástico, é um conhecimento que até hoje é bem atual. Ali mostra a figura de Nicolas Flamel, é um que teria alcançado essa longevidade, 1330 a 1418. Roger Bacon, que era padre franciscano, se não me engano, 1214 a 94, o mais antigo registro da pólvora, 40,2% de salitre, 29,4% de enxofre, 29,4% de carvão. E o Paracelso, 1493 a
1541, contribuições para a medicina, astronomia e entre outros. Paracelso era bem obeso, né? Vidrarias e aparatos. Almofariz, destinado à pulverização, trituração, maceração de sólidos. Até hoje é usado. Não só fazer caipirinha, mas também para amassar algum produto sólido. Ervas, coisas assim. Então é uma coisa que foi trazido para hoje. Destilação, que até hoje é usado na cerveja, no vinho, no uísque, nos destilados, né? Utilizados pelos alquimistas gregos, são em... Continuam sendo utilizados até hoje. Ali aquela serpentina, todos os mesmos que é utilizado na cachaça, no uísque, na vodka, no arak, que é a cachaça de Israel, e na tequila e os destilados em geral. O rum. E a fermentação, que seria o vinho e a cerveja. Em essência, eles são os mesmos que a gente usa hoje em dia ainda. E a fermentação é usada para produção de iogurtes também, e lactobacilos. Destilação, condensação, termômetro. O que fez ali? Voltou para trás. Destilação da água régia, HCl, ácido clorídrico, HNO3, óxido nítrico. Erker, figura 5. Esta água régia é capaz de... Ali ficou borrado. Dissolver. Na figura 12. Na figura dissolver o ouro. Na figura 66, os alquimistas do século XVI, a primeira importante enciclopédia moderna. Aí já começam os enciclopedistas. 16, século XVI, 17. Condensação, destilação. Aí é como é feito para destilar. Que é feito até hoje, né? Vai purificando, purificando, purificando. E é usado também na homeopatia, nos florais de Bach, em alguns tratamentos alternativos complementares. A homeopatia é baseada na cura pelo semelhante. Dizem que o Samuel Hahnemann era o mesmo Paracelso. Esse é o fim? Não. É um processo fundamental em química, permite purificar milhares de compostos químicos. Não sei se tem mais alguma coisa aí para... Na verdade, isso aqui é o tipo de destilação que a gente faz no laboratório hoje em dia ainda. A gente bota uma substância num recipiente o bico de vidro. de Bilsen. Isso. Bilsen. Que é o nome do aquecedor que tem ali. A gente bota a substância em um vidro, bota ali, né? Falando em termos para o pessoal entender, né? A gente bota esse recipiente de vidro em cima de um equipamento específico utilizado para aquecer. Ela evapora, né? Ela evapora. Tem um termômetro. Tem um termômetro que ele está indicando a temperatura para a gente saber a que ponto. Para que serve esse termômetro? Para indicar a partir de que temperatura aquela substância começou a destilar, a evaporar ali. A água é 100 graus, o leite é 60. Então cada substância tem o seu ponto de ebulição, né? E o que acontece? Ela desce por esse... Libera a água ali, H2O é água. Aham, sim. Esse vapor, ele sobe até aqui nessa altura dessa entradinha, ele desce por esse coisa comprido aqui, esse condensador. Comprido, que é o condensador, né, chamado de condensador. E a substância, e lembrando que isso aqui serve para o seguinte: quando o vapor entra aqui no condensador, ele volta para o estado líquido. Então o que acontece? Quando eu destilo, ele sobe sobre vapor, entra no condensador, vira líquido de novo e desce para sair lá num outro recipiente que vai estar recebendo esse líquido que foi separado. É uma separação que a gente chama de separação líquido-líquido. Tem ebulição e acaba com liquefação. Sim. Condensação tem todos os processos. Isso. Só não tem a sublimação. Isso. A gente chama esse processo de separação líquido-líquido, né? Que é para separar dois líquidos que têm um ponto de ebulição, ou seja, que eles evaporam em temperaturas diferentes. Então, se tem água e outra substância ali, uma substância que evapora a 200 graus... E se tu puser eletricidade ali no meio, faz a eletrólise, vai separar. Basicamente. Então, no laboratório a gente usa isso aqui. Não é um equipamento robusto, mas ele é bem simples, mas ele é bem projetado, digamos assim, né? É um equipamento simples que funciona muito bem, né? Até hoje a gente usa bastante, né? Também tem outras destilações que a gente usa
por arraste a vapor, né? Que a gente usa principalmente para extrair essência de substâncias, né? Então, que é um tipo de destilação, mas que ela tem um processo mais específico. Mas não muda muita coisa, não. O princípio é o mesmo. Ali nós temos então o fósforo. O fósforo não é o fósforo de acender, de fazer fogo, é o fósforo que vai formar ADP e ATP, adenosina trifosfato, são 3 fósforos, e mais adenosina, a base nitrogenada, o óxido nítrico HNO3, o álcool etílico, lembrando que o óxido nítrico a gente tem também a nível de rim, através do nosso sistema a gente tem também, que vai formar ureia, depois creatinina. O álcool etílico é o etanol, CH3, CH2OH. Esse é o que tem nas bebidas, né, pessoal? É o álcool etílico. Então, sim, o álcool etílico que você E o combustível de carro é o metílico, não o metanol. O álcool etílico, o álcool que a gente encontra lá na bebida alcoólica é basicamente o mesmo álcool que a gente passa em ferida. CH3, CH2OH. Hidroxilo OH, CH3, CH2. Ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido clorídrico, HCl, que é o mesmo que tem no estômago, que digere proteínas, tem grande Todos poder. eles bastante utilizados hoje em dia nos laboratórios, tá? Principalmente o ácido sulfúrico e o álcool etílico. Pelo menos são os que eu lembro que eu mais trabalhei. E em seguida pelo álcool clorídrico. De onde é que veio o nome fósforo? Vem de fosforescência, o portador de luz. Fósforos, que é o fósforo, e da origem depois ao fosfato. O fosfato já é o ácido, né? Ácido e depois base e sal. Não, é o sal, né? Fosfato é o sal. Aquafortis, o ácido nítrico, HNO3. O ácido muriático é o mesmo ácido clorídrico, HCl. O óleo de vitríolo, obtido a partir de calcinação vitríolo, ácido sulfúrico, H2SO4, e água régia, mistura de HCl com HNO3, que é o ácido nítrico. Aladosilose, sulfato de zinco, ZnSO4, sublimado corrosivo, cloreto de mercúrio 2, HgCl2, vitríolo azul, pedra azul, sulfato de cobre, CuSO4, 5H2O, então 5 moléculas de água e 4 de enxofre mais o cobre e oxigênio, aliás o óxido, né, de cobre, vitríolo verde, sulfato ferroso, FeSO4, oxigênio ar vitriólico. O vitriol é o mesmo que eles usam no ocultismo, vitriol. E água ardens ou aquevite, o espíritus vini, álcool etílico, espírito do vinho, álcool etílico, CH3, CH2OH. Espírito do vinho. Procedimentos, então, na alquimia. Misture as gemas do ovo com suas cascas moídas. Aí tu vai ter enxofre, entre outras substâncias. Despeja a mistura com recipiente hermético, então fechado. Sempre que você vê a palavra hermético, é fechado. Vem de Hermes, porque era escondido, conhecimento secreto. E hoje a gente usa para coisa que é fechada, bem tapada. E queime por 41 dias. Depois deixe o recipiente esfriar sobre as brasas de um fogo de serragem. Encontrará agora seus conteúdos transformados em uma substância completamente verde. Aí, ó, sulfúrico. Ferva esse resíduo em água e a solução vai evaporar, tornando-se água divina. Não toque nela com a mão, somente com o instrumento de vidro. Põe a água divina num recipiente hermético, fechado, e cozinha por 2 dias. Depois despeja os conteúdos numa concha, alise-os e expõe ao sol. A água engrossa numa substância untuosa, derreta 1 onça de prata. Onça é o onça que tem lá no... É uma medida dos Estados Unidos e da Inglaterra. E acrescente a substância e terá ouro. Um processo meio complicado. Então, pseudociência, contribuição da alquimia para a química moderna, vinculada à parte prática. Ali mostra à esquerda a alquimia e hoje o que a gente tem nos laboratórios de química pelo mundo todo. Foram aperfeiçoando os instrumentos e os processos e foi se criando enciclopédias.
Farias, para gostar de ler, História da Química, Campinas, editora Átomo, 2004, isso é importante, quando 2000 para cá é mais atual, né? Mar, Pequena História da Química, primeira parte, Florianópolis. Straterne, O Sonho de Mendeleev, A Verdadeira História da Química, Borges, Rio de Janeiro, Jorge Zahara, editora, 2002. CA de PUC-Rio, essa aí é feita lá pelo tio, PUC-Rio, onde ele trabalha. Química.net, Emiliano, artigos, CDCC, Santa Catarina, USP, BR, artigos, alquimia e fórum, youtube.com. Por hoje era isso. Semana que vem continua a alquimia. Sim, semana que vem, já adiantando para o pessoal, semana que vem é um novo artigo, uma nova apresentação sobre alquimia, um pouquinho maior, mas talvez dure mais 2 semanas, né? Porque ela é um pouquinho grande, mas semana que vem é a continuação desse assunto, né? Então ela vai ter um conteúdo mais completo, né? Mais completo. Boa noite a todos, então. Boa noite a todos, uma ótima noite. Entrou alguém no último minuto aí? Vamos ver. Magnalda Rosa Luiz, Gustavo Bento e Rosileida Silva. E Alex Canuto. Não, tem mais gente. Maristela Fração Teixeira, Guglielmi. É isso aí. Isso aí. Abraço para todo mundo aí. Abraço a Forte todos. abraço. Até semana que vem.